Olá, quarto ano! Outra vez a professora Hilda com vocês. Nós vamos continuar trabalhando sobre carros. Vamos trabalhar observando o que os carros contêm de forma geométrica e vamos trabalhar também para avaliar, por exemplo, quais são as representações das formas nos trabalhos que a gente tem. Por exemplo, tá? Para representar as pessoas, objetos, paisagens, nós podemos utilizar muitas formas, tá? E diversas técnicas. Às vezes tem só o crayon, que é o lápis, às vezes tem tinta, tem guache, tem aquarela, tem tinta a óleo. As mais variadas formas de materiais nós temos disponíveis para trabalhar e também, gente, nós podemos usar, né, as linhas, os pontos, as formas geométricas para representar aquilo que nós queremos representar. Entretanto, existem algumas obras que elas representam, é quase uma ilustração do real. Isso é uma realidade, é uma coisa. E existem obras que a gente chama de obras abstracionistas, que são aquelas que a imagem não condiz com a realidade aparente. Mas é o que aquela imagem evoca, o que aquilo faz com a gente, como nós conseguimos interpretar uma determinada obra de arte. Então vamos observar, tá? Essa obra muito linda de Umberto Boccioni, chama-se Dinamismo de um Ciclista. Ok, Dinamismo de um Ciclista. Se eu não tivesse lido Dinamismo de um Ciclista, vocês, será que teriam interpretado essa obra como um dinamismo, como um ciclista andando de bicicleta? Observem as formas que ele utilizou. Aqui eu vejo um retângulo, aqui eu vejo quase uma forma triangular. Vejam os traços, um traço aqui, outro que vai talvez formar o rosto. Talvez esse ciclista esteja nesse movimento assim, ó, segurando o guidão da bicicleta e a cabeça assim, porque ele quis representar aqui o movimento de um ciclista. Não é um ciclista estático, parado. A obra tem a intenção de nos movimentar, tá? Como se a gente estivesse vendo o ciclista correndo na bicicleta, andando. Então, esses estilos de representações que nós temos, nós usamos as formas para representar. Vocês vão observar aqui, por exemplo, essa é uma obra maravilhosa de 1913. Esse pintor italiano, ele não consegue mostrar para a gente a realidade igual, porque ele poderia ter desenhado uma bicicletinha redonda, com as rodas redondas, a figura humana perfeita aqui, mas não. Ele utilizou as formas geométricas nas suas composições, tá? O que vocês acharam dessa obra? O que vocês acharam ao observar essa obra? Vocês conseguem enxergar o ciclista? Observem com bastante calma, tá? E pensem, aí na casa de vocês vão pensar que outra coisa vocês enxergaram aqui. Porque o Umberto Boccioni, ele enxergou um ciclista dinâmico, ou seja, andando, né, de bicicleta. Vocês enxergaram o mesmo ciclista? Não. Vocês enxergam outra coisa que não é o ciclista? Prestem bastante atenção, certo? Então são composições de estilos diferentes, tá? Vamos conhecer outras formas de representação, pessoal? Olha só. Nós temos a representação figurativa. O que é uma representação figurativa? A representação, ela condiz exatamente com o que a realidade diz. Então, por exemplo, quando a obra de arte é bem semelhante à realidade, tá? É quando a gente consegue identificar o que está desenhado, o que está pintado com muita clareza. É o caso dessa obra aqui, a Apoteose de Homero. Então, veja, por mais que a gente não conheça a apoteose de Homero, nem onde ela aconteceu, o que é, eu consigo enxergar na obra, e quero que todo mundo observe no seu livro, eu quero que vocês vejam aqui, eu vejo uma moça sentada, eu vejo com clareza essa moça sentada aqui, com as pernas cruzadas, de roupa vermelha. Eu vejo aqui um anjo, quase um anjo, né, com asas muito abertas.
Aqui eu vejo Homero, perdão, e ele vai ser coroado, né? Porque é a apoteose, a glorificação de Homero. E aqui ainda eu consigo identificar faces, eu vejo sobrancelha, nariz, boca, eu consigo enxergar tudo. Então essa é uma representação, tá, figurativa, ou seja, a figura que eu enxergo na tela, ela é muito semelhante à realidade. Por outro lado, nós temos aqui uma representação que a gente chama de representação abstrata. O que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a obra de Vassily Kandinsky. Kandinsky trabalhou com muitas formas, extraordinário pintor, certo? É um pintor russo, ele fez isso aqui lá pelos idos de 1923, mas o que ele representou aqui? Não tem nome. Essa obra não diz assim pra gente, é um ciclista, é um palhaço, não diz nada. Essa obra apenas diz composição 8. Por que ela é abstrata? Porque o pintor não tem intenção de fazer uma representação figurativa. A interpretação do que está posto aqui é nossa, é daquela pessoa que vê. Então, eu estou vendo essa obra aqui e eu posso dizer para mim o que ela se parece. Então, eu quero que vocês façam esse exercício aqui, ó. Ele vê composição de linhas que formam formas geométricas. Aqui nós vemos os círculos, aqui nós vemos triângulos. Nós vemos mais triângulo, outros círculos, nós conseguimos ver linhas, um conjunto de linhas, algumas pintadas ou não, né? Linhas curvas, linhas retas. Kandinsky brinca com as formas geométricas, mas não tem a intenção de fazer a gente ver como se fosse uma foto, como se nós estivéssemos olhando uma fotografia da realidade. Então, quando a figura não é exatamente igual à realidade, como o ciclista, como essa obra de Kandinsky, a gente chama de representação abstrata, certo? Então, gente, o que eu preciso que vocês façam agora, aí na sua casa, tá? Os carros, eles também têm outras formas de representação. Nós já vimos o carrinho de mão, a foto, e vimos o carrinho de mão ilustrado, estilizado, modificado. Nós também vimos que as marcas de carro, elas também têm um símbolo, elas têm uma logo. O que nós vamos fazer agora é trabalhar assim, ó, escolher um carro, qualquer carro, para ser representado de forma diferente. Para isso, vocês vão utilizar os seguintes materiais. Vocês vão precisar de uma folha de A2, que é uma folha grande, tipo sulfite, pode ser. Outros papéis coloridos, tá? E vocês vão escolher um carro que vocês gostem e vão representá-lo de forma figurativa, tá? E abstrata, das duas formas. Uma forma figurativa e a outra forma abstrata, tá? Abuse das cores, seja criativo e depois, num outro momento, vocês podem apresentar aos seus amigos, aos seus colegas, como vocês representaram essa figura. De repente, até a professora faz uma exposição na escola, tá? Ela mostra para vocês como é que ficou essa representação dos carros. Vocês podem pôr na parede de casa, podem fazer, perguntar para o pai, para a mãe, para o irmão, para qualquer adulto que esteja na companhia de vocês, se eles realmente conseguem enxergar o carro que inspirou a obra de arte de vocês, certo, pessoal? E vocês não podem deixar de ver que na folha de vocês, na página de vocês, vocês vão encontrar lá em cima, tá? Um objeto digital. É uma realidade aumentada que vai mostrar para vocês exatamente essa questão da criação de logos e como é que vocês vão brincar com essas ideias, tá? Então não deixem de verificar. O que vocês vão ver ali para frente, pessoal? A representação abstrata também tem outro RA, tá? Outra realidade aumentada. Em 2 páginas seguidas do material, vocês vão encontrar 2 realidades aumentadas extraordinárias. Então, não deixem de ver. O que vocês vão ver aqui? Algumas imagens apresentam algumas características de figura que a gente vai aprender. Em algum tipo de estilização. Por exemplo, a gente pode alongar,
a gente pode achatar a figura, a gente pode alongar no sentido horizontal, a gente pode engordar a figura, deixar a figura magrinha, tem várias formas da gente trabalhar essa figura. Por exemplo, que interessante, vocês vão ver o touro representado por Pablo Picasso, um pintor extraordinário, tá? Então, o que o Pablo fez? Pablo Picasso pegou uma figura bem figurativa aqui, vamos olhar a sequência. Aqui é a figura de um touro bem certinha, nós conseguimos reconhecer que é um touro? Observem bem. A gente não consegue ver as formas geométricas, né? O que o Pablo Picasso fez? Redesenhou o mesmo touro, mas o que ele conseguiu identificar? Ele conseguiu identificar que aqui nós temos quase que um triângulo, aqui nós temos a face do touro, que pode ser um círculo, dividido ao meio, aqui é uma forma curva, aqui é outra forma curva. Então, Picasso foi encontrando na figura, ele foi encontrando formas geométricas que compunham essa figura. Passou para um terceiro estudo. Então, aqui tem um, tem dois, o terceiro touro que ele foi fazer, tá? Ele foi mexer com outras formas, ele foi deixar um pouco diferente. E por fim, a última que ele fez, que é o estudo, né, mais para frente ainda, ele modificou e chegou à conclusão de que o boi deveria ficar assim, o touro deveria ficar dessa forma. Então, a gente vai observar que deste desenho de touro que o Picasso colocou aqui, integralmente, de uma forma representativa bem parecida com a realidade, ele foi trabalhando este touro nas figuras geométricas até que ele estilizou o touro e deixou o touro assim. Então, a gente pode ver 4 momentos da mesma obra, certo? E aí nós vamos observar, gostaríamos que vocês olhassem com bastante carinho, quem foi esse homem maravilhoso. Pablo Picasso, um pintor espanhol extraordinário, ficou famosíssimo por conta dessa abstração que ele fez com as figuras de representação artística. Então, por exemplo, esse quadro aqui, pessoal, é extraordinário, tá? Então, ele observou, ele usou essas linguagens das artes visuais, tá? E aqui vocês vão ver as damas, né, as Demoiselles d'Avignon. São várias moças, certo? E aqui nós vamos perceber que ele viu a figura real, mas ele começou a transformar a imagem, tá? Em formas geométricas, da forma como ele fez com o touro. E a gente vai ver como isso modifica. Esse movimento de usar as formas geométricas para representar a figura, a gente chama de cubismo. Ou seja, ele usa o cubo, essa tridimensionalidade do cubo, que era um quadrado, vira um cubo. Ele vai modificando as formas até que a gente consegue observar e enxergar as figuras bem facetadas, tá? Então, essa influência ele teve na arte tribal africana e a gente vai ver em muitas obras do Pablo Picasso. E aqui vai a nossa mão na massa. Temos 2 tarefas bem importantes para vocês aqui, tá? Essa imagem, ela está lisa. O que nós vemos aqui? Pensem com a professora. Nós vamos usar uma representação figurativa. Vocês vão desenhar por cima, aplicar detalhes, como se vocês fossem fazer adesivar essa van aqui. Como se vocês fossem criar e colocar adesivos, vocês vão colocar desenhos, vocês vão transformar essa van no que vocês desejarem, certo? Podem usar lápis de cor, podem usar recortes, não tem problema se vocês quiserem utilizar recortes, desde que ela fique bastante figurativa, tá? E por fim, um outro exercício bacana que vocês têm para fazer, tá? Vai ser justamente esse aqui. Vocês têm aqui uma figura de um quadro muito bonito de Courbet. Vocês vão ver que nós temos aqui no livro, nós temos a figura inteira, mas no material de apoio vocês vão encontrar metade da figura. Qual vai ser o trabalho de vocês? Na outra metade, vocês vão continuar
o trabalho, só que vocês vão usar essa arte diferenciada, a abstração. Pode ser com cubos, círculos, formas geométricas. Como é que vocês vão continuar essa obra de modo que ela fique completa? Mas não nessa figura como está aqui, tá bem? Então, essa vai ser uma diferença bastante grande do trabalho de vocês. E por fim, nós vamos lá ver o que é o futurismo, gente. Olha só, o futurismo ele começou a aparecer no século XX, tá? E foi chamado de Manifesto Futurista, tá? E esse futurismo, tá? Ele começa a explicar para a gente como é que a gente representa as coisas, mas sempre em forma de movimento, tá? Mais ou menos como o ciclista que nós vimos no começo. Então essa é uma outra obra do Boccioni. Vocês observem de novo o que vocês estão vendo nessa obra. Ele recebeu influência de Picasso, ele começa a escrever aqui esse cubismo, essa forma geométrica de definir. Então ele usa as linhas de formas diferenciadas, tá? Então esse aqui chama-se visões simultâneas. Vamos ver o que a gente enxerga aqui. Eu estou enxergando prédio, outro prédio, mas eu quero que vocês se atenham a essa figura central aqui. O que vocês veem? Na obra de Boccioni, nessa figura, vejam o nome, visões simultâneas. Quer dizer que essas duas pessoas que estão aqui, elas conseguem enxergar simultaneamente aquilo que tem aqui no meio, que são outras pessoas caminhando. É como se nós estivéssemos vendo de cima, eu e uma outra pessoa, estivéssemos vendo o que acontece lá embaixo do prédio. Observem, é uma figura muito grande aqui. Eu tenho um rosto e outro rosto. Vocês conseguem achar esse rosto na obra? Prestem bastante atenção, tá? Então, o Boccioni, ele tem essa característica de uma pintura futurista, diferente, que representa a realidade, mas não é tão visível assim, tá? Ela é quase uma ficção. Então, pessoal, vamos trabalhar, vamos ler, que vocês têm bastante tarefa. Vocês têm que adesivar aquela van, criar uma imagem para aquela van, e vocês têm também que terminar essa figura do Colbert de forma bem abstrata, certo? Um grande e forte abraço para vocês e até a próxima!